Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Chess aqui. Amiguinhos, precisamos falar sobre a prova de ciências do Coltec. Vou corrigir ela aqui com vocês para ajudar vocês no estudo, no feedback rápido. Presta atenção, amiguinhos, vou pedir vocês um favor, né? Já que eu nunca pedi nada. Curte esse vídeo para me ajudar. Sabe por quê? Curte aqui, dá uma curtida aqui, Zé. Não custa nada você dar uma curtida desse vídeo. Vou te explicar por quê. Acontece prova e aí você faz vídeo, igual no meu caso, eu faço vídeo para poder pôr no ar. O YouTube te flopa. Sabe por que ele te flopa? Porque eu já coloquei um vídeo ontem, aliás, eu pus 2 vídeos ontem. Então, assim, ele fala, mana, você tá postando demais, eu vou começar a te dar uma flopada. E aí ele não entrega. Enfim, vamos lá falar sobre a prova. Olha só, amigos, me perdoem se você foi mal nessa prova de biologia, física e química, mas está extremamente fácil, tá? A prova de ciências estava fácil. Aí você vai falar assim, ai, fácil para você que você é professora. Não, fácil para qualquer um que pegou as provas antigas do Coltec e fez algumas aí, né? Inclusive aqui neste canal, tá, amiguinho? Só para você saber, se você não sabe, agora você tá sabendo. Tem uma playlist aqui que eu resolvo vários exercícios de física, química e biologia. Física e química. E com toda certeza, pelo menos um exemplar de cada um dessa prova está nessa playlist. Então a pessoa que assistiu o meu canal e viu esses exercícios e procurou entender, essa pessoa vai falar com toda certeza, fala, Jéssica, realmente. Quem fez o meu curso, então, né, deitou na cama armada, porque estava literalmente igual as questões ou do próprio Coltec, né, ou algumas aí de outros colégios técnicos, inclusive a questão da garrafa térmica, por exemplo, idêntica à que caiu no Cefet-MG, né? Então, assim, o que você quer reclamar da vida? Você não... A questão 49 descreve aqui um conceito mais ou menos manjado de quem estudou química. É o comportamento anômalo da água em torno de 0 grau. A densidade da água varia com a temperatura de uma forma tal que, quando em estado sólido, na forma de gelo, ela flutuará na superfície da água líquida. Essa característica é denominada comportamento anômalo da água. Ela é observada em temperaturas próximas de TA igual a 0 graus Celsius, na qual há a descontinuidade de sua densidade em função da temperatura, devido a uma mudança em seu estado físico. A figura a seguir apresenta a mudança na densidade da água com a mudança de temperatura sob pressão atmosférica. Detalhe, nós demos uma aula aqui no canal, que era uma aula do nosso curso, Física e Química para Colégios Técnicos, sobre a solidificação e a fusão da água, né? Exatamente sobre isso, ó. Vou deixar o link aqui para você dar uma olhadinha. Então, aqui é gelo. Conforme a temperatura vai aumentando, o gelo dilata. Lembrando que a densidade é massa sobre volume. Então, o calor dilata os corpos, geralmente, né? Então, conforme a temperatura vai aumentando, o volume do gelo vai aumentando. Ele dilata. Então, como o volume está no denominador, isso faz a densidade diminuir. Então, aqui, a densidade está diminuindo até chegar em 0 grau. Ó, o TA vale 0 graus, ele falou aqui. Então, qual é a diferença entre o gelo e a água? Isso é manjado. Na água, as moléculas estão misturadas, desorganizadas. E no gelo, as moléculas formam uma estrutura cristalina. E aí são formados espaços entre as moléculas do gelo. E isso resulta no aumento de volume. Por isso que o gelo flutua na água. Ele é menos denso. Então, subitamente aqui em 0 graus, o gelo todo derrete e todo ele vira água. Então, aqui é água.
A princípio, o calor vai continuar dilatando a água, ou seja, o volume da água vai aumentar e a sua densidade, então, diminui. Ela vai ficando menos densa. Porém, aqui existe um comportamento anômalo também, é que as moléculas de água ficam um pouco organizadas, um pouco mais arrumadinhas, até essa temperatura de 4 graus. E depois disso a água assume um comportamento normal, ou seja, as moléculas vão se afastando mais com a temperatura e ela vai ficando menos densa. Então, finalmente a pergunta do problema. É correto afirmar, por meio da análise do gráfico, que para uma amostra de água sob temperaturas inferiores a TA, essa temperatura aqui, que temperatura é essa? É quando a água deixa de ser sólida e passa a ser líquido. Ou seja, isso aqui é 0 grau. Então, aqui as opções. Letra A, a sua massa diminuirá com o aumento da temperatura. Olha só, massa não diminui, massa permanece constante. Isso aqui é simplesmente o gelo derretendo. Então, a mesma massa de gelo que você tinha antes vai ser igual à massa de água que você vai ter depois. Claro, a densidade vai ser diferente, o volume vai ser diferente, mas a massa não. Então, essa letra A está errada. Letra B, o seu volume aumentará com o aumento da temperatura. Olha só, ele está perguntando o que acontece para temperaturas inferiores a TA. É aqui. Ou seja, essa água, na verdade, ela é gelo. O que acontece? Conforme a temperatura aumenta, a sua densidade diminui, é porque o volume aumenta. Para a densidade diminuir, você tem que ter aqui esse denominador aumentando. Então, o volume aumenta. Esse gelo, ele antes de virar água, antes de derreter, ele vai dilatando, vai ficando menos denso. Então, o seu volume aumenta, tá certo? Aumenta com a temperatura. Essa aqui é a resposta correta. Vamos ver as outras duas aqui. Letra C, a sua massa aumentará com o aumento da temperatura. Já falamos que não. A massa não aumenta e nem diminui, ela permanece constante. Então, essa letra C está errada. Letra D, o seu volume diminuirá com o aumento da temperatura? Não. Lembre-se que o calor dilata os corpos. O gelo não pode encolher com a temperatura. Claro que não. Se a densidade está diminuindo, é porque o volume está aumentando. Então, ele não pode estar encolhendo. Isso aqui não existe. Portanto, essa letra D está também errada. E a resposta do problema é a letra B. Qual das observações descritas a seguir não pode ser atribuída à ocorrência de uma transformação química? Liberação de odores de uma moeda de metal ocorrida após o seu contato com as mãos. A liberação de um gás pelo refrigerante ocorrida logo após a abertura da embalagem. Gente, a mais manjada, esse negócio de refrigerante sempre cai. Liberação de gás de refrigerante ou quando você abre a garrafa ou quando você coloca açúcar no refrigerante. Isso não constitui mudança química, apenas física, né? Ali o gás está liberando, ele está saindo do refrigerante e indo para a atmosfera. Então a resposta é letra B. A cura, popularmente chamada de secagem da resina, de uma tinta após a sua aplicação e obtenção de um sólido colorido após duas soluções incolores terem sido misturadas. Essa aqui não resta dúvida que é uma reação química, né? Porque mudança de cor é uma das principais características da transformação química. Lembrando que a questão pediu que não é mudança química, né? Aí talvez você pudesse ter ficado em dúvida com a A e com a C, porque a gente reflete muito na hora da prova, né? Mas olha só, liberação de odor quando você coloca uma moeda de metal, o contato com a sua mão, né? Sua mão é cheia de sal, de outras coisas. Você tinha que ter pensado que pode reagir ali alguma coisa com relação à moeda, né?
Pensando assim, a moeda provavelmente é de cobre, a sua mão tem sal, né? Então, tá liberando algum íon, alguma coisa nesse sentido, né? Você tinha que ter tido essa perspicácia, porque essa daqui, ela é a mais óbvia. Aí as outras, né, a pessoa às vezes quer criar fanfic e ficar pensando nisso aqui, mas isso aqui é, né, transformação química. E essa cura aqui, é uma secagem de resina, ela também é uma transformação química. Aí aqui está explicando no Google, é sempre bom você dar uma olhada, gente, usa a prova para você aprender coisas novas, né? A cura da resina termorrígida é um processo bastante complexo que pode ser definido como a mudança nas propriedades químicas e físicas também, né, de uma determinada formulação de resina endurecedor. Aí talvez você vai falar, mas eu não sabia. Tá, você não tinha que saber. Você tinha que saber essa, porque essa cai todo santo dia, esses problemas de refrigerante. Se eu achar aqui no curso Física e Química para colégios técnicos, eu vou deixar passando aqui para vocês verem que eu não estou mentindo. Isso aqui, ó, é o feijão com arroz de transformações químicas, ok? Mais uma questãozinha tranquila, né? Que era uma questão de estequiometria, de balanceamento de equações químicas. Então vamos lá. Um experimento foi realizado de tal maneira que no instante inicial, em um recipiente inicialmente vazio, foram adicionadas moléculas de amônia. Olha só, o exercício está falando que as moléculas são de amônia e as moléculas do gás oxigênio. Logo em seguida, esse recipiente foi fechado para que fosse realizada a reação química entre essas duas substâncias para a obtenção de dióxido de hidrogênio, que é o NO2, né? E água, H2O. A figura a seguir representa as moléculas do experimento no instante inicial e no instante após a transformação química. Então, saiu daqui e veio para cá, né? E aqui ele deu a simbologia dos elementos. Ele não precisava ter dado nada disso aqui, porque ele já falou no enunciado que é NH3 reagindo com O2 e formando NO2 e água. Beleza? Assinale a opção que apresenta a reação química correta, observada nesse experimento. Então, olha só, o cara falou, velho, que é NH3, né? Então, essa aqui tá no páreo, ó, porque tá falando do que foi falado lá. Aqui tá falando o contrário, entendeu? Que o reagente é NO2, né? E lá falou o contrário, gente. Então, essas aqui, ó, essas duas, a D, nesse caso que eu tô corrigindo pelo caderno 1, elas deveriam ser canceladas, né? Agora aqui é só a gente fazer a contagem dos átomos. Bem fácil essa questão. Olha só, pegando essa daqui, vamos contar o nitrogênio, o hidrogênio e o oxigênio do lado esquerdo e direito, tá? Tem que dar igual. Então, vamos começar aqui. Ó, nitrogênio, aqui tem 4. Do lado de cá também tem 4. Então, tá igual. 4 e 4. Hidrogênio, 4 vezes 3, 12. Aqui, ó, hidrogênio, 6 vezes 2, 12. Então, tá correto. O último oxigênio, olha, 7 vezes 2, 14. Do lado de cá, nós vamos ter 8, que é 4 vezes 2, certo? E aqui 6 vezes 1, somando, então, vai dar 14. Ou seja, é a letra C, né? Já fui tendenciosa aqui na resposta. Agora, conferindo esse aqui, não vai fechar a conta, ó, certo? Vou colocar aqui os valores. Ó, o nitrogênio aqui, 4. Do lado de cá também, 4. Hidrogênio, aqui vai dar 12. Ok? Aqui vai dar 6 vezes 2, 12. Fechou. Agora o oxigênio, ó, 8 vezes 2 aqui tá dando 16. E do lado de cá você vai ter 8, que é 4 vezes 2, certo? E aqui 6 vezes 1, 6. Somando tá dando 14, tá vendo? Não tá fechado os valores aqui, né? A quantidade de átomos, então a A tá errada, ok? Soro caseiro é utilizado para hidratação. Ele é preparado dissolvendo-se completamente o sal de cozinha e o açúcar em água. Sobre esse sistema, é correto afirmar que essa mistura pode ser classificada como homogênea, sim, né? Qualquer pessoa que já tomou soro, né, em casa, aquele soro caseiro, sabe que ele fica uma coisa só, né? Ocorre uma mudança do NaCl, do estado sólido para o estado líquido. Não. O que ocorre é uma quebra ali, né, em cátions e íons, tá? Ele não fica no estado líquido, não, ele fica dissolvido, beleza? Várias questões também do curso, a gente tem esse raciocínio aqui, né? Ele fica aquoso, né? Tipo assim, em meio aquoso, tá?
É isso aqui que acontece, né? A polaridade da água, ela vai envolver as partículas, né? Os íons e os cátions, no caso aqui do Na e do Cl, mais ou menos dessa forma, tá? E se você olhar na internet, o ponto de fusão do sal, ele é altíssimo. Quer dizer, ele derreteria, que é ficar no estado líquido, nessa temperatura, ou seja, é impossível, né? Você está falando isso de uma mistura com a água. Nunca na vida do Brasil. Essa mistura pode ser separada através da filtração? Não, porque você vai fazer uma filtração com uma coisa que está uma no estado líquido e a outra no estado sólido, né? Quando você filtra, é esse o processo. Ali vai estar uma coisa homogênea. Como é que você vai filtrar alguma coisa, né? Não faz sentido nenhum, ok? Um outro detalhe, né, que a pessoa poderia se questionar, mas qual que seria esse processo de filtração, né? Como é que aliás, o processo de separação dos componentes do cloreto de sódio, né? Essa pergunta ela é meio difícil de responder, porque cloreto de sódio vai estar numa mistura homogênea. Aí você pensa, né, como é que você vai separar o açúcar do sal e da água? Bem, se você levantar fervura aqui, o que vai acontecer? A água vai evaporar e aí, no frigir dos ovos, vai ficar aqui só a fase sólida, digamos assim, que seria o sal e o açúcar, certo? Tá, mas aí como é que você vai separar sal e açúcar? Aí o processo aqui, pelo que eu estava dando uma olhada, ele é um processo um pouquinho mais complicado, certo? Você ia ter que utilizar da diferença de densidade dos dois materiais, né? Colocar no... Era uma coisa mais para fazer em laboratório, né? Olha só, dá para fazer coisa melhor. Aproveitando-se da diferença de densidade entre os dois produtos e os dissolvendo em tetracloreto de carbono, um líquido industrial extremamente tóxico. Na presença dessa substância, o açúcar de menor densidade flutua, enquanto o sal mais denso se deposita no fundo, né? Aí, com a diferença de densidade, fica mais fácil, né? Você colocar num funil, o que está mais denso, ele vai sair mais rápido por baixo do funil de decantação, por exemplo, né? E aí, o que é menos denso fica por cima. Mas é óbvio, Aberguer, que você não vai fazer um rolezão desse para separar sal e açúcar. Duas coisas idiotas e baratas, você vai fazer uma coisa ridícula, né? Extremamente cara, um processo de laboratório para separar? Não. O que eu quero dizer com isso, então? É que às vezes você não precisa saber qual é o processo para fazer a separação daquela mistura, mas sabendo que um processo não dá para fazer, você já elimina as alternativas, né? Porque aqui, como é que eu vou filtrar uma coisa que está homogênea? Entender a diferença do que eu estou falando? Então, assim, às vezes a questão ela não vai exigir de você saber uma coisa tão aprofundada, né? Saber o que não dá já é suficiente. Então, quando você estiver estudando processo de separação de mistura, você tem que pensar nisso. E a letra D, ocorre uma reação química entre o sal, o açúcar e a água. O que acontece ali é dissolução, não é químico, é físico. Com relação às características e as propriedades de uma substância pura, durante a sua mudança de estado físico de líquido para gás, é correto afirmar que a temperatura do sistema permanece constante. Sim. A distância média entre as suas partículas diminui? Não. Se ela está saindo do líquido e indo para gasoso, pensa, aumentando a temperatura, as moléculas estão ficando malucona lá, né? Elas vão aumentar a distância e não diminuir, né? O tamanho de suas partículas aumenta. Lembre-se, tamanho de partícula nunca é alterado, tá bom? Temos questões também, que lá no curso, ó, por exemplo, isso aqui é a bolinha que eles colocaram como legenda, por exemplo, para o átomo de oxigênio. Beleza. Aí teve uma reação lá, reação não, teve uma mudança de estado físico, desculpa. Aí a bolinha ficou desse tamanhozão aqui. Eu sempre falo, gente, isso aqui é a coisa que eles mais gostam de pegar a pessoa. Não existe alteração no tamanho das partículas, tá? Em mudança de estado físico. Lembre-se, mudança de estado físico é um fenômeno somente físico. Como é que ele vai alterar o tamanho do átomo, né? E o grau de movimentação das partículas se diminui. Não, né? Pelo mesmo motivo do que eu acabei de falar. Como está aumentando a temperatura, as moléculas elas vão movimentar mais, né? Elas ficam meio louconas, né? Então, não, senhor, isso aqui está errado. A resposta óbvia é a letra A, né? Se vocês lembrarem dos gráficos de mudança de estado físico, vocês vão lembrar que quando a substância ela é pura, o que acontece é o seguinte, na transformação de líquido, de sólido para líquido e de líquido para gasoso, a gente tem um patamar aqui que é mantendo, né, a temperatura constante. Ó, esse aqui, por exemplo, é da água, tá vendo? Ó, aqui está a 0 graus, ela fica em 0 graus com a temperatura constante até ela ficar completamente líquida.
Aí aqui de líquido ela vai aumentando a temperatura e fica completamente constante a temperatura aqui em 100 graus até ela se transformar completamente em vapor. Agora, quando você tem esse tipo de gráfico aqui, ó, certo? Que está aumentando a temperatura na mudança de estado físico, que está alterando essa temperatura, né? Isso aqui não é de substância pura, é de mistura, né? Entenderam? Então, é isso. Sobre o elemento químico ferro, marque a alternativa correta. Então, olha só, você tinha que ir lá na tabela periódica e pegar o elemento ferro. Estava mais ou menos assim a tabela periódica lá, tá? Se não me engano. Tem que olhar a tabela periódica da prova, né? Deixa eu ver se tá aqui. É exatamente isso aqui, né? Então, olha só, o que que esse 26 é? O 26 é o número atômico e isso aqui é a massa atômica, né? Então, olha só, possui um número de elétrons igual a 30. Não, o número de elétrons é igual ao número atômico, porque na tabela periódica, obviamente, os átomos são colocados no estado neutro. Então, ele tem 26 prótons e 26 elétrons. Então, aqui está errado. Possui um número de nêutrons igual a 56. Não, esse 56 aqui, né, é a massa atômica, tá? Qual que é o número de nêutrons? O número de nêutrons é a subtração da massa atômica pelo número atômico, porque se ele tem 56 e 26 são prótons, então 30 são os nêutrons. Então, o número de nêutrons aqui seria 30, tá? Possui um número atômico igual a 26, verdade. Possui um número de massa igual a 19? Não, o número de massa é 56, beleza? Ou massa atômica, ok? Muitos aparelhos e dispositivos conhecidos no nosso dia a dia têm seu funcionamento relacionado às ondas eletromagnéticas. Alguns desses dispositivos são receptores dessas ondas, como o rádio. Outros são fontes, como o controle remoto. A figura abaixo mostra alguns desses dispositivos e o comprimento de onda eletromagnéticas correspondentes ao seu funcionamento. Então, a gente tem aqui do maior para o menor. Cuidado, tá? Esses expoentes aqui são negativos. Então, o número é 0,00000. Na hora que eu estava fazendo a prova, eu pensei, muita gente vai confundir esse BO aqui, porque não vai lembrar que expoente negativo é um sinal de que o número é pequeno, na verdade, né? Sabe-se que a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Ok? Identifique as alternativas abaixo, a fonte que produz as ondas eletromagnéticas de menor frequência. Como ele falou que a frequência é inversamente proporcional, então menor frequência é maior comprimento de onda. Então, nós vamos pegar o primeiro que aparecer daqui para lá. Entendido? A gente tem que olhar nesse sentido aqui. Ok? Então, olha só, aparelho de micro-ondas, ele apareceu aqui, né? Aparelho de raio-x, raio-x apareceu para cá. Então, não vamos pegar. Lâmpada de LED, está mais à direita, né? Que seria aqui, ó. Lâmpada de LED, cadê? Luz visível, ultravioleta. Ai, gente, cadê a lâmpada de LED? Enfim, lâmpada de LED deve estar mais próxima aqui da luz visível, né? Lâmpada ultravioleta, então ultravioleta está para cá. Ou seja, a resposta aqui é a letra A, aparelho de micro-ondas. Facinha também, né? Se a pessoa não tiver fanficado aqui, ó, de boa. Nas instalações elétricas residenciais, há circuitos onde o interruptor, a chave, né, pode acender ou apagar as lâmpadas. Podemos simular esse circuito utilizando uma pilha P. Pzinho aqui, né? Chaves CH. Fios e lâmpadas L, como mostrados na figura abaixo. Beleza. Aí aqui o que ele quer? O circuito com duas lâmpadas, duas chaves e um fio e uma pilha pode simular o funcionamento da instalação residencial onde duas lâmpadas são acesas e apagadas de maneira independente. Beleza? Identifique entre as alternativas abaixo aquela que apresenta a simulação correta dessa instalação residencial. Olha só, se você, pela letra B, fechar essa chave aqui, você vai fazer a corrente passar aqui por cima. Se você fechar de baixo, ela passa de baixo. Se fechar as duas, também passa a corrente. Então, a resposta é letra B, porque aqui elas estão conectadas em paralelo e estão independentes, né, uma da outra. Aqui, se você fecha a corrente, só essa chavinha aqui, não fechar essa, não tem por onde a corrente passar, certo? Assim como aqui, ó, não dá para ela passar, porque, né, você fechou se você fecha esse aqui, você vai acender as duas lâmpadas, porque vai passar corrente por esses dois, pelo fio aqui, que vai passar pelas duas, né? Se você fecha só esse,
não vai passar nenhuma corrente. Aqui é a mesma coisa, né? Se você fecha aqui, você faz a lâmpada 1 funcionar. Mas para a lâmpada 2 funcionar, não adianta fechar só esse, teria que fechar os dois, né? Então aí uma questão bem simples e extremamente repetitiva. Isso aqui já caiu infinitas vezes, ok? Em nossas casas, utilizamos vários equipamentos elétricos, nos quais a transformação de energia elétrica em outros tipos de energia, tais como a térmica, luminosa, química e sonora. No entanto, existem equipamentos onde outros tipos de energia se transformam em energia elétrica. Em qual dos equipamentos abaixo, quando em funcionamento, a transformação de energia química em energia elétrica? Célula fotovoltaica? Não, né? Nada a ver. Microfone de lapela, que é isso aqui que eu estou usando? Não, né? Pilha ou bateria, claro. Lâmpada de LED também. Essa questão, gente, né? Na hora que eu olhei, eu falei, gente, será possível? Né? Essa aqui é muito óbvia, porque ela é muito repetitiva. Então, qualquer pessoa que já fez umas 2 provas antigas já sabe que isso aqui é energia química, né? Tá careca de saber de tanto fazer questão. Para calcular a energia consumida em um aparelho, basta multiplicar a sua potência, olha só o que ele fala, multiplicar potência pelo tempo, ok? Lembre-se que potência é watt, beleza? Que ele ficou ligado. Sabendo disso, podemos calcular o consumo de energia elétrica de aparelhos domésticos consultando o manual do aparelho, para saber a sua potência e estimando o tempo em que ele fica ligado. O quadro abaixo mostra as informações sobre sobre 4 aparelhos eletrônicos utilizados em uma casa. Aí ele pergunta qual aparelho, caso seja desligado, permitiria maior economia de energia. Gente, eu fiz uma questão, eu até fiz isso aqui, ó, se eu achar ela aqui, eu pus ela no YouTube, eu apaguei e falei, eles dão a informação da voltagem, né, e não precisa usar essa informação, ok? Voltagem, né, gente, é um nome vulgar para a diferença de potencial do aparelho. Então, aqui, única e exclusivamente, nós vamos multiplicar essa coluna por essa. Ó, 1000 vezes 3 vai dar 3000. Vou colocar aqui na frente. 250 vezes 100. 250 com os 2 zerinhos do 100. 1.500 vezes 10 é o número 1.500 com um zero por causa do 10. E 200 vezes 250, né? 25 vezes 2 aqui, ó, dá 50. Um zero daqui, mais 2 de cá. 3 zeros aqui. Pronto. Qual desses que deu maior? 3.000, 25.000, 15.000 ou 50.000? 50.000, né? Então, se você desligar o computador, você vai economizar mais. Essa questão aqui é sobre um assunto bastante manjado da física, especificamente da termologia, que é o funcionamento de uma garrafa térmica. Aqui tem o diagrama interno de uma garrafa térmica, né? E tem vários itens que visam dificultar a transferência de calor. Você tem lá dentro uma bebida quente, pode ser fria também. E aqui tem itens que evitam que essa bebida quente esfrie ou que essa bebida fria esquente. Aqui temos uma base de um material isolante, uma tampa de material isolante e lá dentro existe uma parte oca entre 2 paredes internas. Entre essas paredes internas nós temos vácuo ou vácuo parcial, quer dizer, eles tiram o ar lá de dentro, quase todo. E essas paredes internas, elas têm superfícies espelhadas. Tudo isso é para dificultar a transferência de calor. E a questão, ela pergunta, faz afirmativas sobre qual é o objetivo desses itens todos aqui. Então, vamos ler aqui o enunciado. Uma garrafa térmica é construída para manter a temperatura do líquido contido em seu interior na mesma temperatura em que estava inicialmente e pelo maior tempo possível.
Para isso, as trocas de calor com o meio ambiente devem ser minimizadas. A figura abaixo ilustra a estrutura de uma garrafa térmica. Analisando a figura e as características dos três tipos de transferência de calor, condução, convecção e irradiação, assinale a afirmativa que expressa uma afirmativa errada sobre o funcionamento da garrafa térmica. Então, a letra A diz o seguinte: a tampa da garrafa térmica ajuda a minimizar trocas de calor por convecção. O que é convecção? É aquilo que acontece, por exemplo, quando você abre um forno e sai aquele bafo quente. Isso é transferência de calor por convecção. É aquele calorzinho que tem para cima de uma fogueira. Ou então, a transferência do fogo do fogão, quando está esquentando uma panela. Essa é a transferência de calor por convecção. E também quando você tem uma garrafa térmica com a tampa aberta, é aquele calorzinho que você vê assim, né? Quando você tem uma xícara, você vê aquele calorzinho subindo. Essa é a transferência por convecção. Então, se você não tivesse a tampa, se a garrafa tivesse aberta, o calor ia ser perdido por convecção. Então, essa tampa, feita de um material térmico, além de tampar, ainda é um material térmico, né? Ajuda a minimizar a troca de calor por convecção. Então, isso aqui da letra A está correto. Ele quer saber qual é a errada, hein? Presta atenção. Letra B. As paredes espelhadas da garrafa dificultam a troca de calor por irradiação. Todo corpo quente emite radiação eletromagnética, raios infravermelhos, né? Então, aqui, o que vão fazer essas paredes espelhadas? Os raios infravermelhos vão ser emitidos devido ao calor. Esse raio vem daqui e bate aqui nessa parede e ele não passa para o ambiente, ele é refletido, ele volta para cá. Aí bate aqui, ele fica preso. A radiação infravermelha fica presa aqui nessa região entre as paredes espelhadas, até que esse ambiente aqui entre as paredes, que tem um pouquinho de ar, porque isso aqui é vácuo parcial, ele tende a ir esquentando, sim, por causa dessa radiação que fica presa aqui dentro, até o ponto em que essa temperatura fica igual à temperatura da bebida que está aqui dentro. Então, isso é o equilíbrio térmico, não existe mais troca de calor. Então, o calor não vai ser perdido para o ambiente, graças às superfícies espelhadas. Então, evitam a troca de calor por irradiação. Isso está correto. Letra C. O material isolante na base da garrafa dificulta a troca de calor por convecção. Aqui tem convecção? Não, não tem convecção para baixo da garrafa. A convecção precisa da existência de um fluido, ou um líquido, ou um gás. É como acontece aqui em cima. Isso aqui é convecção. Mas aqui não tem calor transferido por convecção para, por exemplo, a superfície da mesa onde essa garrafa está colocada. Esse material isolante tem o objetivo de evitar a troca de calor por contato, ou seja, por condução. Condução é quando existe contato, e aí a transferência de calor se dá pelo contato, que seria o que estaria acontecendo aqui se não fosse esse material isolante, né? Então, nada de convecção, isso aqui que ele falou está errado. Essa afirmativa é falsa. E a resposta do problema, né? Ele quer qual é a errada, vai ser essa daqui. Agora, para fechar, vamos ver aqui a letra D. O vácuo parcial entre as paredes da garrafa minimizam a troca de calor por condução. Condução é contato. Então, se não fosse esse vácuo aqui,
O calor ia passar para fora por contato, por condução. Então, para isso não acontecer, ou pelo menos acontecer de forma minimizada, é colocado o vácuo aqui dentro. O ar que está no interior aqui é sugado. Então fica só um pouquinho de ar. Isso dificulta a troca de calor por condução. Então isso aqui está correto. Portanto, a resposta do problema que ele pediu para você encontrar qual é a errada, né? É a letra C. Um estudante decidiu fazer uma experiência sobre transferência de energia térmica entre alimentos congelados e o ambiente. Para isso, ele utilizou 2 picolés idênticos que estavam há muito tempo em um congelador a temperatura próxima de menos 20 graus Celsius. Ele retirou do congelador um dos picolés e o colocou em um mesmo local no qual a temperatura ambiente estava próxima de 30 graus. Um dos picolés foi embrulhado em um tecido de lã, enquanto o outro foi simplesmente deixado sobre o prato. Assinale a alternativa que indica o resultado provável e a explicação correta sobre o que aconteceu neste experimento. Gente, essa é a questão mais manjada da vida do Coltec. Se você olhar todas as provas do Coltec, cai uma questão dessa. O que você nunca pode na vida falar é que houve transferência de frio ou transferência de temperatura. O que transfere é energia térmica ou calor. Beleza? Então, olha só, o picolé embrulhado no tecido de lã deve derreter mais lentamente do que aquele deixado sobre o prato, porque o tecido é isolante e evita que o frio do picolé seja transferido. Me poupe, amigo. Vou nem ler o resto, tá? O picolé embrulhado com o tecido de lã deve derreter mais lentamente do que aquele deixado sobre o prato, porque o tecido dificulta a transferência de energia térmica. Aí sim, meu patrão, entre o picolé e o ambiente. Beleza? Essa é correta, porque vai demorar mais, né, a derreter. O picolé embrulhado em tecido de lã deve derreter mais rápido. Vou parar de ler, me recuso. O picolé derreter mais rapidamente. Vou parar de ler, né? Vou nem ler esse rolê, porque se tem uma coisa ali que é isolante térmica, ela vai fazer com que não haja troca de energia térmica do corpo com o ambiente, portanto, vai demorar mais a derreter. Se fosse quente também, ia demorar mais a esfriar, né? Digamos assim, falando no linguajar vulgar, entendeu? Segundo informações da edição especial do Boletim Epidemiológico de HIV, publicado em dezembro de 2020 pelo Ministério da Saúde brasileiro, uma média de aproximadamente 39 mil novos casos de AIDS foram notificados por ano no país entre 2015 e 2019. Considerando os modos de transmissão do vírus HIV, bem como os métodos de prevenção ao contágio, é correto afirmar que uma pessoa adulta e infértil que mantém relações sexuais desprotegidas com vários parceiros não corre o risco de se infectar com HIV. Gente, essa questão, não é possível que alguém errou, né? É óbvio que não, né? Se você fizer sexo desprotegido com pessoas que tenham HIV, você pode contrair, né? Lógico, independente se você é fértil ou não. Não tem a ver com procriação, tem a ver com vírus, né? Jovem que tenha contato de pele por meio de aperto de mão com o portador de HIV será inevitavelmente infectado. É óbvio que isso aqui é um preconceito, uma falácia ridícula, né? Idosa que recebe transfusão de sangue contaminado pelo vírus HIV não poderá se infectar, pois sua transmissão se dá apenas por contato sexual. Ela pode sim, inclusive, infelizmente, uma tia-avó minha faleceu pegando HIV naquela época, assim, que era muito mais pesado do que hoje, que não tinha tratamento e tudo e tal, porque ela pegou HIV em transfusão de sangue, tá? Muito triste, mas é verdade. Recém-nascida que seja portadora do vírus HIV pode ter sido infectada durante a gestação ou no momento do parto. Sim, né? Isso aí é, como diz, é conhecimento geral, né? Todo mundo sabe disso. Beleza? Leia o texto e analise o mapa apresentado abaixo. Fogo e nananã. Olha só, gente, essa questão, que coisa engraçada. Em certas ocasiões, esse fogo natural ajuda algumas plantas a se reproduzirem, como o candombá, e ainda pode auxiliar na prevenção de grandes incêndios, porque durante a seca não terá tanto capim acumulado. Aí,
ele está falando de alguma região aqui. Se você ler, né, o comando, considerando as características naturais dos ecossistemas brasileiros, é correto afirmar que as informações do trecho do texto se referem a uma paisagem encontrada predominantemente em qual região do mapa. Só com essa informação aqui, por exemplo, eu não sabia o nome, qual planta que é essa, de qual ambiente que é. E sobre essa questão de fogo, né, eu fiquei pensando assim, olha, essa região aqui, né, do Nordeste é mais quente e tal, a Caatinga, então fiquei meio na dúvida, né? Só que se você ler aqui, ó, na referência bibliográfica, né, que ele colocou, fogo e o cerrado. Então, gente, o cerrado é na região central, né, do Brasil, portanto, a resposta aqui é B2. Observe o experimento abaixo realizado pelo químico francês Pasteur, né? Pasteur, esqueci como é que fala. Ele que inventou a pasteurização, né? Recebe esse nome por causa dele. Sobre a teoria da biogênese. Então, o que ele fez? Ele colocou um líquido não estéril vertido em um frasco. Líquido não estéril é porque ele poderia ter algum micro-organismo ali, um líquido qualquer comum. Aí, ele fez isso aqui, pegou o frasco, né? Colocou fogo aqui e entortou, digamos assim, o pescoço do frasco, né? Pela ação do fogo. O líquido era esterilizado pelo aquecimento. Então, aqui você vai aquecer para poder matar os micro-organismos, né? E o ar saía pela extremidade do tubo, ok? Aí depois, o líquido era lentamente resfriado, ok? Lentamente resfriado, um longo período de tempo, o líquido, o caldo nutritivo, permanecia estéril por muitos anos. Esse é o processo de pasteurização que, inclusive no leite, né, ele é utilizado. Agora vamos lá, então, fazer a questão, sem muito assim, eu não vou entrar no conceito biológico, a explicação disso aqui não, mas eu vou te mostrar como ganhar essa questão aqui pelo raciocínio lógico. Ó, nenhum micróbio cresceu no líquido após ele ser esterilizado, pois o ar externo ao redor do frasco não tinha micro-organismo. Ô, gente, você acha que num processo desse aqui você vai conseguir matar os micróbios, os micro-organismos fora do tubo? Pelo amor de Deus, né? É óbvio que não. O frasco foi inicialmente preenchido com um líquido sem micro-organismo. Aqui falou que o líquido ele era não estéril, quer dizer, ele poderia ter coisas ali nele, né? E apresentava uma abertura para facilitar a filtração das partículas do meio externo. Filtração de partícula? Que rolê mais louco, né? Letra C. Pasteur promoveu o aquecimento do líquido até a fervura, o que provocou a morte de possíveis micro-organismos presentes no caldo nutritivo. Exatamente isso, ele esteriliza, né? Quer dizer, ele mata os micro-organismos que estão presentes ali. Ok? As partículas de poeira e os micro-organismos presentes no ambiente externo ultrapassaram a região em forma de U do frasco e contaminaram rapidamente o caldo nutritivo. Gente, aqui fala que o líquido permanece estéril por muitos anos. E aqui tá falando... Gente, tem condição isso aqui? Será que... Na hora que eu li, eu falei assim, uai, que loucura, tá justamente falando o contrário do que está escrito no desenho, né? Então, assim, não é possível que a pessoa marcou essa daqui, né? Não precisa saber nada de biologia, só tá falando que tá contrário aqui, então é óbvio que tá errado. Portanto, a resposta correta aqui, letra C. Analise o esquema apresentado abaixo. O esquema representa uma célula do sistema nervoso, né? Sobre essa célula, é correto afirmar que o estímulo se propaga da região de A para B ou no sentido da região de B para A. Não. Olha só, gente. Lembrando, não sou professora de biologia, mas eu estou fazendo essa questão só para ficar completa a prova de ciências, tá bom? O que acontece é o seguinte, o estímulo nervoso, ele sai do corpo celular e vai para essa parte, né, de A para C através do axônio, para fazer o contato com as outras células. Então, ele não é nas duas direções, não, ele é em uma única direção, portanto, a A está errada. Se for totalmente cortada a região A, ele manterá a sua função. Não, claro que não, né? Como é que vai haver
a transmissão do impulso nervoso se você cortar essa região aqui, né? Então, a letra B, por motivos óbvios, ela tá errada. Letra C. Sem a bainha de mielina, ela conduzirá o estímulo mais rápido. Isso aqui, de fato, gente, eu nem tinha noção, né, do que era. Então, eu vou colocar aqui um áudio que o Gabriel mandou explicando pra gente, beleza? Lembre-se, eu não sou professor de biologia, tô trazendo aqui para ajudar vocês a estudarem no futuro. Presta atenção. Vou colocar o áudio dele. A bainha de mielina, ela é como se fosse um isolante. E esse isolante, ele serve como um potencializador do estímulo elétrico. Então, vai ter uma condução que a gente chama de condução saltatória, onde diminui diminui aquele espaço de... Como é que se fala, gente? Diminui o espaço, tipo, é como se você tivesse uma área, e aí a bainha de mielina, ela diminuísse essa área. Então, isso acaba fazendo o impulso ir mais rápido. Bem, pelo que eu entendi do que ele falou, é o seguinte, essa bainha, por ser um isolante, ela faz com que ali dentro, não é, seja transmitido o impulso elétrico sem nenhuma interferência externa. Então, ela contribui, né, para o estímulo ser mais rápido. Ou seja, sem ela, o estímulo vai ser mais rápido? Não. Ela é fundamental para que seja mais rápido. Então, essa resposta aqui está errada. Portanto, a resposta correta é a D. A letra D, então, se comunica com outras células por moléculas e ou íons liberados na extremidade C, que vai ser a correta, então, né? Até porque, se você parar para pensar, o que a ideia de íons te dá? Não é? Ideia de, olha só, íons na água, ele não torna a água uma condutora de eletricidade? Então, esses íons vão tornar, né, essa condução mais propícia. Porque o que acontece é o seguinte, aqui, ó, o neurônio, ele vai ligar, né, num outro neurônio através dessa extremidade C. Portanto, aí, por diversos motivos, inclusive pela eliminação de todas as alternativas, né, é que a gente vai ficar com essa letra D, que é a resposta correta no caso. Beleza? Observe o esquema abaixo que mostra uma proposta de classificação dos seres vivos. Nessa proposta de classificação em 5 reinos, é correto afirmar que os vírus pertencem ao reino Monera? Não, porque os vírus não são organismos celulares. Eles nem são considerados, né, por muitos cientistas como seres vivos. Então, eles não estão em nenhum dos 5 reinos. As algas pertencem ao reino Fungi? Não. Algas pertencem, né, ao reino protista, se não me engano. Exatamente, ó, fala aqui que elas antigamente eram do reino das plantas, né, e agora são do reino protista, beleza? Então, não. Os corais pertencem ao reino Animalia. Sim, e olha só, quando eu estava fazendo a prova, eu fiquei com um pouquinho de dúvida, porque eu não estava lembrando de algumas coisas, né? E aí, o que acontece? Eu lembrei de um documentário que eu vi, por isso que eu falo com vocês, né? Quando a gente vai assistindo coisas interessantes, vai lendo, eu tinha ouvido falar, né, que os corais eram do reino animal, eles eram animais. Eu fiquei tipo assim, nossa, que coisa esquisita, né, cara? Quando você pensa em coral, você pensa, tipo assim, um negócio parecendo pedra, não é? No fundo do mar, uma coisa dura, sei lá. Não pensei que era animal, não. Mas eu lembrei desse documentário, por isso eu acertei essa questão aqui, certo? Então, se você der uma olhadinha aí no Google, você vai ver que isso é verdade, né? E aqui temos as outras classificações de sub-reino, filo, classe, etc. Enfim, você pode olhar aí. Olha só. Aqui a gente tem essa, que foi uma até que na hora eu pensei assim, isso aqui poderia dar uma dúvida, mas eu vou explicar para vocês qual foi o raciocínio que eu tive para lembrar e não cair nessa, né? Primeiro eu já sabia que era animal, era coral, mas eu fiquei, será que eu estou ficando doida? Será que eu tive um surto? Né? Enfim, olha só, os procariontes pertencem ao reino protista. Aí olha só, os protistas são esse segundo reino. Pensa assim na escala evolutiva, né? Parece que a coisa está evoluindo mais daqui para cá. Procariontes são seres mais rudimentares. Eles não têm núcleo central organizado, núcleo desorganizado, né? Então eu pensei assim, pô, procariontes, né? Esse povo aqui é mais atrasado, esse pessoal aqui é mais atrasado. Então ele não vai estar nesse reino, ele vai estar no reino Monera. E aí o fato é, as provas, elas são interpretativas, né? Para que mesmo que você não lembre tudo, com um pouco de raciocínio lógico, que foi o que eu tive, você consegue eliminar a alternativa, beleza? E aí, de fato, ó, é exatamente isso, né? Os seres procariontes, que são de núcleo desorganizado, eles pertencem ao reino Monera.
Um experimento feito em 1996, que ganhou muita notoriedade, foi desenvolvido com uma célula, com uma espécie de mamífero. Extraiu-se um ovócito, que é o óvulo de um indivíduo da espécie, e retiraram-se todos os cromossomos desse ovócito. De um segundo indivíduo da mesma espécie, foram retirados todos os cromossomos de uma única célula somática. Este conjunto de cromossomos foi inserido no núcleo do ovócito, cujos cromossomos foram previamente retirados. Um terceiro indivíduo recebeu o ovócito modificado em seu útero. O ovócito modificado se desenvolveu e algum tempo depois nasceu um novo representante da espécie. É claro, gente, que isso aqui está falando do processo de clonagem, né? Olha só, brotamento, né? Brotamento, o que te vem à cabeça? Estou falando aqui como pessoa leiga em biologia, tá? Porque estou falando para vocês a manha de fazer prova. Brotamento me vem à cabeça coisa de planta, não é? Tá falando ali útero, tá claramente deixando implícito que tá falando de reino animal, né? Mamífero, até falou em algum lugar aqui, falou mamífero, então brotamento faz sentido. Bipartição e fecundação externa. Olha só, a fecundação foi interna, porque foi dentro do útero. Bipartição também não faz sentido nenhum. Então, essa daqui é a letra B, óbvio. Aí eu sugiro a vocês que, quando estiverem estudando, usem as provas para estudar. Você dá uma lida sobre o que é o processo de clonagem, né? Porque, claro, gente, as provas cobram essas coisas direto, né? E aqui fala que, ao invés de utilizar os gametas sexuais masculinos e femininos, é realizada usando células somáticas. É exatamente o que foi falado aqui, né? Que foram retirados todos os cromossomos de uma célula somática e colocado na outra, não foi isso? Exatamente, foram inseridos no núcleo do ovócito e aí depois foi colocado no útero, né, de um outro animal. Foi a Dolly, né? Esse rolê aqui foi da ovelha Dolly, certo? Depois vocês dão uma olhadinha aí a respeito disso para poder dar uma entendida melhor sobre o assunto.